pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje é dia de mais uma história e a montadora, que vou falar hoje da Cinca, que ficou famosa aqui no Brasil nos anos 60 e 70, que fabricou modelos muito famosos, como o Cinca Chambord. Se alguém aí já teve um ou quando era criança alguém da família, que teve um Chambord ou outro qualquer modelo, deixe sua história nos comentários. Hora da história: a Société Industrielle Mécanique et Carrosserie Automobile, ou simplesmente Cinca, foi formalmente fundada no ano de 1934 pela Fiat. A partir de julho de 1935 a maio de 1963, foi dirigida por Henri Teodoro Pigozzi, italiano nascido em Turim, capital e maior cidade da região do Piemonte, em 26 de junho de 1898 e falecido em 18 de novembro de 1964. Eu vou contar a história da Cinca Internacional. No segundo vídeo eu vou falar somente da Cinca do Brasil, ok, turma? Em 1924, Giovanni Agnelli, nascido em Vilar Perosa, em 13 de agosto de 1866, um dos fundadores da fábrica italiana Automobili Torino, a famosa Fiat, um conglomerado que desde o início do século já dominava a indústria automobilística e grande parte da economia da Itália, entrando também em todos os setores da indústria pesada, como na construção de navios de guerra e aviões. Agnelli andava preocupado. Um dos grandes problemas enfrentados pelo empresário italiano era com relação à matéria-prima, já que a derrota do país na Primeira Guerra trouxe grandes consequências, inclusive a respeito da qualidade dos materiais e custos encontrados, e não havia outros fornecedores a quem recorrer. Nossa, marcas e história. Eu queria conhecer a história da Fiat. Eu já fiz um vídeo contando a história completa da montadora italiana. Link na descrição e no card cima. Continuando, a história. Então, aí entrou Pigozzi. O mesmo sugeriu que comprassem sucata da região do Ruhr, na época pertencente à França. A sugestão foi aceita e Pigozzi foi nomeado como procurador plenipotenciário na França. Desde então, a parceria foi um sucesso. Ele era um bem-sucedido exportador de matéria-prima, sendo nomeado, então, como distribuidor exclusivo dos automóveis Fiat na França. Até que chegou a crise na Bolsa de Valores de Nova York, fazendo o governo francês proibir as importações. Diante desta situação algo tinha que ser feito. A solução encontrada por Pigozzi fora criar uma montadora, porém, tal privilégio era reservado legalmente apenas aos cidadãos franceses. Por isso o promissor empresário italiano precisou conseguir, antes de tudo, a cidadania francesa. Antigamente, seu nome completo era Teodoro Enrico Pigozzi e, a partir de então, ficou conhecido como Henri Teodoro Pigozzi. Ele então, começou a busca por hangares abandonados, encontrando um em Suresnes, comuna francesa localizada, a menos de 10 quilômetros do centro de Paris. Em 1931 já havia uma fábrica, mas lhe faltava tecnologia e uma equipe qualificada na questão de engenharia de produção. A solução encontrada foi comprar fábricas quase falidas e empresas menores, gerando ganho de produção e redução nos custos, atingindo também autossuficiência em matéria-prima. O desafio agora era conceber um produto mais refinado ao exigente povo francês. A história começa em 1935 quando Pigozzi compra a Dominette, segunda indústria de automóveis da França, menor apenas que a Renault, porém maior que Citroën. As instalações da fábrica e sua equipe de profissionais eram prioridade. Então, já no cargo de diretor-presidente da então recém-criada Société Industrielle Mécanique et Carrosserie Automobile, a Cinca, começou a desenvolver os Cinca Fiat. Entre novos modelos e variações cosméticas, em 1951 foi lançado o Cinca 9, Neuf, o Aronde, o modelo mais importante da Cinca,
que liderou o mercado voltado à classe média e estabeleceu a diferenciação e o avanço estilístico em relação aos Fiat. O Cinquecento Cabriolet marcou o início da produção dos Cinca com desenho independente da Fiat, vendendo, em 1 ano e meio, 50.000 unidades. Cinca 1000 foi um pequeno sedã de 4 portas que teve muitas versões, com motor traseiro que foi fabricado pela montadora francesa Cinca de 1961 a 1978. Cinca Alvorada, lançado em 1963, foi uma versão popular e despojada do Cinca Chambord, 30% mais barato do que o original. Fracasso de vendas, foi substituído 2 anos depois por uma versão ainda mais indigente, o Cinca Profissional, destinado ao mercado de carros de praça. Foram produzidos apenas 378 modelos Alvorada. Cinca Chambord foi um automóvel produzido pela Cinca francesa entre 1958 e 1961, desenvolvido a partir do Cinca Versailles. Seu estilo lembrava muito os automóveis Ford americanos de 1955 a 56, tendo sido originalmente um projeto desenhado pela Ford norte-americana em Dearborn, Iowa, para sua subsidiária francesa. Com a aquisição do controle da Ford da França pela Cinca em 1954, acabou sendo lançado por esta no mercado francês. Com a morte de Pigozzi, a Chrysler tornou-se dona da Cinca em 1970. Entretanto, a era Ecoca, no Chrysler, com suas medidas saneadoras, implicou no fim da Chrysler France, absorvida pela Peugeot. Melhor dizendo, Grupo PSA Peugeot Citroën, que a substituiu em favor da Talbot. No entanto, ainda hoje a marca Cinca faz parte do patrimônio do Grupo PSA Peugeot Citroën. Até 1981 vários modelos Cinca foram vendidos como Talbot, Cinca, mas nesse mesmo ano o nome Cinca desapareceu. Em 1987 a Talbot também desapareceu e com ela os modelos que a Cinca havia produzido. Como Cinca, Esplanada, ou Chrysler Esplanada, Esplanada GTS, Cinca Chrysler 1307. Cinca 1307 GLS e o Cinca Regente. Legal, né, turma? O que vocês acharam da história da Cinca? Já conheciam a montadora? Deixe seu like para o YouTube, divulgar o vídeo e inscreva-se. Para receber mais vídeos eu agradeço e até o próximo vídeo.